palavras de esperança, teu amor, Senhor, e tua graça me alcança. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Tobias, capítulo 1, do 15 ao 25. Mas antes de fazer a leitura, é com muito prazer que chego até você nesse dia de hoje. Eu sou João Batista, essas são as palavras de esperança e nós estamos meditando o livro de Tobias. No dia de ontem, nós, nos primeiros 15 versículos do primeiro capítulo, nós aprendemos que Tobias estava prisioneiro e mesmo diante daquela situação de exílio, de prisão, ele não abandonou o caminho da fé. Ele partilhava tudo o que tinha com seus irmãos. O seu proceder era um proceder maduro. Ele adorava somente a Deus. Ele ofertava a Deus as primícias e os dízimos e as outras práticas da lei de Deus que observava desde a infância. Tobias ensinou Tobias desde a infância a temer a Deus e a fugir do pecado. E aprendemos ainda que ele conservava em seu coração a lembrança de Deus e dava aos irmãos conselhos importantes. Esse é o Tobit, que é o pai de Tobias, que nós estamos conhecendo um pouco mais da história para que possamos fazer uma base bem feita dessa leitura e a partir daí a gente compreender com carinho a palavra de Deus na nossa vida, trazendo isso, é claro, para o contexto familiar. Então, Tobit era um homem bom. E hoje eu quero falar esse tema, nesses 10 versículos, onde vai relatar com muita clareza, vivendo a caridade na prática. Muito se fala de caridade, muito se fala de doação, muito se fala de trabalhos, como que eu posso dizer? Trabalhos voluntários, né? Mas será que na prática nós temos conseguido colocar a caridade em evidência mesmo em nossa vida? Então nós vamos ouvir a leitura de Tobias, capítulo 1, de 15 a 25. Vamos ver o que a palavra quer nos dizer, dando continuidade à leitura de ontem. 16 a 25. Foi um dia a Ragés, cidade da Média, com 10 talentos de prata que o rei lhe tinha dado. Encontrando entre a multidão dos seus compatriotas um homem de sua tribo chamado Gabael, o qual se achava em dificuldades, deu-lhe a sobredita quantia de prata mediante um recibo. Passou o tempo, Salmanasar morreu e Senaqueribe, seu filho, sucedeu-lhe no trono. Ora, Senaqueribe odiava os israelitas. Tobit ia diariamente visitar toda a sua parentela, consolava-a, distribuía dos seus bens a cada um segundo as suas posses. Ele alimentava os famintos, vestia os nus e com a solicitude toda particular sepultava os defuntos e os que tinham sido mortos. Quando o rei Senaqueribe, fugindo da Judéia ao castigo com que Deus o ferira por suas blasfêmias, mandou assassinar na sua ira um grande número de israelitas. Tobit sepultou os seus cadáveres. Denunciaram-no ao rei, que o mandou matar e confiscou todos os seus bens. Tobit, porém, despojado de tudo, fugiu com seu filho e sua mulher, e como tinha muitos amigos, conseguiu permanecer oculto. Ora, 45 dias depois, o rei foi assassinado por seus filhos, e Tobit voltou para sua casa e foram-lhe restituídos todos os seus bens. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então nós vamos observar algumas características de Tobit que pode nos ajudar muito na reflexão de como nós queremos viver a nossa vida, como servos, como pessoas, o que nós podemos fazer pelo outro e para o outro, de acordo com a necessidade do outro irmão e daquilo que eu posso também ajudar. Então, dentro desses versículos, eu tirei 10 pontos importantes que eu acredito que vale muito a gente refletir
porque a leitura é a continuidade de ontem e é uma leitura maravilhosa. Tobit era um homem caridoso, né? Ele distribuía os seus bens. Vai falar no momento que ele sai e de repente ele encontra com um conterrâneo, né? Com um daqueles que moravam na região ali onde ele morava também, e com o nome de Gabael, né? E ele então resolve que quer ajudá-lo, porque percebeu que ele estava em dificuldades. Então Tobit era um homem caridoso, distribuía seus bens e amenizava o sofrimento de tantas pessoas. Então era um homem no coração muito bom, muito puro. Segundo ponto interessante da leitura, ele visitava os parentes, né, a parentela, ou seja, Tobit tinha fortes vínculos familiares, um forte vínculo familiar. Quando você que está me ouvindo é uma pessoa muito próxima da família, muito ligada à família, querendo ou não, você tem uma estrutura melhor para lidar com tantas situações que acontecem à nossa volta, né? A gente percebe que muitas situações difíceis acontecem porque as pessoas não têm uma base familiar, não tem alguém de dentro da própria casa para desabafar, para rasgar o coração, para chorar, né? Quantas vezes é dentro da nossa casa, da nossa intimidade, que é o lugar mais seguro onde nós podemos rasgar nosso coração. E a palavra faz questão de dizer que ele visitava os parentes, então mostra que ele tinha um grande vínculo familiar e isso fortalecia o seu coração. Desculpe, irmãos, fortalecia a sua fé, fortalecia o seu testemunho de vida. Então tudo isso era muito bonito. Hoje a gente percebe um isolamento, né? Além dessa pandemia, um isolamento das pessoas. A gente não vê como a gente via antigamente os parentes reunidos, né? Eu particularmente quando reúno com a minha família, é um número bem grande de tios, de primos, né? E a gente vive com toda a intensidade quando a gente está junto, né? Mas aqui fala de que Tobit ele visitava os parentes, então ele tinha um grande vínculo familiar. Terceiro ponto, consolai a todos e distribuir de seus bens. Consolar a todos e distribuir de seus bens. Então ele percebia que as pessoas estavam sofrendo e ele ia ao encontro para consolá-las e além de tudo ele também tirava dos seus próprios bens para amenizar o sofrimento das pessoas que estavam à sua volta. Olha que atitude bonita, né? Ele não queria ver as pessoas sofrendo, então se tinha como ajudar, Tobit se colocava à disposição para ajudar. Quarto ponto importante, alimentava os famintos. Olha só, irmãos, isso é algo belíssimo, isso é algo muito maravilhoso. Ele tinha o cuidado, né, distribuía os seus bens com aqueles que estavam passando dificuldade e ainda alimentava os famintos. O que mais que ele fazia? Vestia os nus. E tudo isso nós sabemos que é um direcionamento do próprio Jesus Cristo, né? O Senhor nos pede essa caridade verdadeira, alimentar quem tem fome, dar vestes novas a quem está nu, a quem está despido. Então essa é uma atitude muito santa, muito nobre, se colocar no lugar do outro, isso é compaixão, isso é piedade. Quando eu vejo que alguém está sofrendo, quando eu vejo que alguém está passando necessidade, a missão que eu tenho, no mínimo, me colocar à disposição para ajudar a amenizar a dor e o sofrimento. Então ele alimentava os famintos, ele vestia os nus e com solicitude participava, né? Ou melhor, com uma solicitude particular, ele sepultava os defuntos, aqueles que tinham morrido às vezes de forma natural, e também os que tinham sido mortos. Então, ele tinha todo esse olhar, além de alimentar os famintos, vestir aqueles que estão nus, ele ainda tinha a característica de olhar pelas pessoas que morriam, né? Por aqueles que morriam de forma natural ou por aqueles que eram assassinados, brutalmente falando, né? Então, ele tinha todo esse cuidado de olhar por aqueles que às vezes ninguém mais olhava, que os corpos ficavam espalhados
e ninguém o sepultava. Então Tobit tinha no coração entranhada essa obra de caridade, né? Sepultar os defuntos e também os que são mortos em meio a tantas atrocidades. Sétimo tópico, foi denunciado ao rei e o rei mandou matá-lo e confiscou todos os seus bens. Que coisa triste, né? Ele fazendo bem, ele se colocando à disposição de quem estava sofrendo por todas as almas e além de tudo isso enfrentando, né? Ter os seus bens confiscados, sendo procurado para ser assassinado. Que coisa triste. Tudo isso perseguição por parte daqueles que, além de não fazer nada, odiavam o povo de Deus e tinha essas atitudes terríveis. Então vai a nós essa reflexão. É sempre importante pensar quantas vezes fazemos o bem e esse bem incomoda, esse bem que a gente faz parece que gera até consequências. Mas na verdade nós sabemos que tudo isso passamos, enfrentamos, mas precisamos continuar vivendo, porque nós somos chamados a colocar em prática o bem, fazer o bem, se colocar por inteiro à disposição de Deus e daqueles que sofrem, que estão à nossa volta. Ele fugiu com seu filho e com sua mulher para não ser morto. Por quê? Porque estava fazendo o bem. Pensa, fazer o bem. Disso o cristão entende muito bem, né? O próprio Cristo, tudo que ele fez por amor, por uma entrega total, toda humilhação, toda a cruz que ele teve que carregar, e tudo isso por amor. Tobit tinha esse gesto concreto. Olhava por quem estava com fome, quer dizer, caridade. Olhava por quem estava nu, vestia, sepultava os que haviam falecido naturalmente e os que tinham sido mortos. Por fazer o bem, foi denunciado, né? Teve todos os seus bens confiscados e pelo tanto que ele ajudava, dá-se a entender que é uma pessoa que tinha posses, que tinha bens materiais. E teve, além de ser procurado para matarem ele, teve os bens confiscados, teve que fugir com sua esposa e com seu filho Tobias. Só que tinha um detalhe, a palavra fala que ele tinha muitos amigos, então ele permaneceu oculto, escondido. Por quê? Porque seus amigos zelaram por ele, porque eles sabiam que a vida inteira ele cuidou de tantas pessoas que sofriam, né? Olha que bonito, cuidamos das coisas de Deus e Ele cuida de nós. Ele envia anjos, Ele envia pessoas extraordinárias para serem aqueles que vão nos defender e vão nos guardar no dia da provação. E a palavra fala que 45 dias depois ele voltou para casa e teve os seus bens restituídos, ou seja, a recompensa também vem, irmãos. Nós não sabemos se é nesta vida ou se quando nós partirmos para junto de Deus. Só que a gente tem que fazer a caridade, colocar em prática o amor sem nunca esperar nada em troca. O que a mão direita fizer, que a esquerda nem fique sabendo. Ou seja, nós somos chamados, ao exemplo de Tobit, colocar em prática a verdadeira caridade, a verdadeira doação, o amor de forma mais completa, de mais plena. Então olha que bonita a história de Tobit. Isso é motivador. É Deus, através dessa leitura, trazendo ao seu e ao meu coração a palavra de esperança. Vamos colocar em prática a caridade. Eu fiquei tão feliz esses dias. Uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande me fez um pedido, que tinha alguém da família passando dificuldade, né? Estava faltando o básico dentro de casa. E nenhum grupo do WhatsApp que eu tenho aqui, né, da Renovação Carismática, onde eu participo, fiz um pedido e em poucos minutos a gente já tinha conseguido cesta básica, um valor em dinheiro, e a gente pôde ajudar. E eu ainda dizia para muitos, é tão bom quando você tem condição, quando os irmãos entendem, se colocam à disposição e querem ajudar. Tivemos recentemente uma campanha para um jovem que precisava fazer cirurgia nos olhos, e ele rapidamente
conseguiu boa parte do valor e Deus foi abrindo as portas e rapidamente ele fez a cirurgia. É tanta coisa bonita que está acontecendo nesse tempo, né? Deus está usando essa pandemia para quebrantar o nosso coração, para a gente parar de olhar só para nós mesmos. Quando eu penso que eu estou apertado, que eu não tenho quase que nada, de repente Deus dá a graça que isso seja multiplicado e ainda tem condições de ajudar outras pessoas, né? Às vezes tem aquela condição financeira meio apertada, mas eu posso dar uma latinha de extrato, eu quero ajudar. Isso é caridade, irmãos. Nós estamos vivendo um tempo difícil, mas nesse tempo nós estamos vendo tanta obra bonita, tanta gente se juntando para fazer a caridade, para se doar. Ah, João, mas tem coisa ruim mesmo. Tem muita coisa ruim, infelizmente. O mal também não cochila, mas o bem tem que sobressair. Nós não temos que fazer as coisas para mostrar para ninguém, mas nós precisamos fazer e testemunhar. É bom demais ajudar, é bom demais viver a caridade na sua essência, na sua alma. E esse primeiro capítulo de Tobit, eu não sei você, mas ele mexe demais comigo, porque dá um testemunho de um homem que vivia de forma digna, de forma santa, de forma bonita, testemunhando o amor e colocando o amor em prática em favor de quem mais necessitava. Olha que coisa interessante. Ele tinha o cuidado de sepultar aqueles que às vezes ficavam jogados ali, depois de uma guerra, depois de qualquer situação, de uma briga, eram assassinados, ficavam jogados, e ele fazia isso muitas das vezes escondido, à noite, oculto, para que não acontecesse, igual como a gente leu agora no relato, deles quererem matar ele por causa do que ele estava fazendo, né? Então, meus irmãos, essa leitura de hoje ela nos faz refletir de forma linda como anda a nossa vida. Temos sido pessoas egoístas, gananciosas, invejosas. Se tiver acontecendo isso dentro do seu coração, reconhece seu erro e comece a ser uma pessoa mais disponível a se colocar no lugar do outro, a ser mais misericordioso, a ser mais caridoso, a ser mais compassivo, a olhar para o sofrimento do outro e de alguma forma tentar amenizá-lo. Pai amado e querido, nos colocamos na Tua presença nesta quinta-feira de adoração. Te rendemos glórias e louvores. Pedimos ao Senhor, dai-nos a graça de vivermos a caridade, o amor de forma plena em favor dos nossos irmãos, em favor daqueles mais necessitados que se colocarem diante de nós. Que nós possamos ser aqueles que estendem a mão, que fazem tudo de forma simples, sincera, verdadeira e às vezes e nem aparecendo, muitas das vezes, que ainda é mais belo, né? Fazer simplesmente para socorrer por amor, por compaixão e por misericórdia. Senhor, quebra em nós toda ganância, inveja, egoísmo, egocentrismo, né? Quantas vezes eu tenho que estar no centro de tudo? Não, Senhor, como diz a Tua palavra, convém que o Senhor cresça e que eu diminua, convém que o Senhor cresça cada vez mais, que a Tua graça se manifeste cada vez mais, que o Seu amor se revele cada vez mais e que eu me torne cada vez menor. Quanto menor eu sou, maior, mais forte é a Tua presença em minha vida. Dai-me a graça de uma humildade verdadeira, da sinceridade, da caridade feita sem nenhum interesse a não ser o interesse de socorrer e de ajudar quem sofre. Senhor, modela os nossos corações com o Teu infinito amor, para que nós saibamos olhar para o outro sempre com um olhar de ternura, de compaixão e de misericórdia. Obrigado, Jesus, por esse primeiro capítulo do livro de Tobias, que eu tenho certeza que está mexendo já profundamente com o nosso coração e com a nossa vida. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sede santos como Deus é santo e coloque em prática esse grande ato de amor que é a caridade. Pois só Tu tens, Senhor,
esperança, teu amor, Senhor, e tua graça me alcança.